A gente começou com Chiquinha Gonzaga, porque Chiquinha Gonzaga foi uma pioneira entre as compositoras brasileiras e a gente queria dar esse destaque a ela. Uma compositora que desbravou caminhos, né, numa época em que mulheres não compunham, não eram maestrinas e não tinham muito espaço na música. Mas a importância de Chiquinha transcende a cena cultural, a cena musical, porque ela se envolveu, por exemplo, na luta abolicionista. Ela foi uma voz assim, muito presente no combate às desigualdades e às discriminações de todo gênero que existem no país até hoje, mas ela foi uma voz muito presente na cena cultural e ela trouxe para a música dela, que em vida não teve um grande reconhecimento, muito da música popular, muito do costume, né, das danças e da música afro-brasileira que se fazia. E essa música, inclusive, que se chama Gaúcho, ela é de 1895 e ela causou um alvoroço, né, político em determinado momento, lá em 1914, quando ela foi apresentada no Palácio do Catete ao violão pela esposa do então presidente Marechal Hermes da Fonseca, e ela foi, né, tida como assim, algo muito chulo, muito grosseiro, porque era uma música que derivava de uma dança de negros, né? A própria compositora coloca como um batuque, e é um machixe, na verdade. Ela é editada como tango brasileiro, mas ela é um machixe e é uma dança, né, que se fazia, e ganhou até um discurso inflamado de Rui Barbosa na época contra a apresentação. Então, para vocês verem que Chiquinha, a importância dela ultrapassa a cena cultural e é muito importante na sociedade brasileira, e é bom que ela esteja sendo, pouco a pouco, resgatada. Viva Chiquinha! E a gente começa e, né, dando assim, continuidade ao nosso repertório, agora a gente passa por uma música totalmente diferente, com um caráter totalmente muito mais grave, muito mais introspectivo, que é a Elegia de Henrique Oswald. Henrique Oswald não é um compositor muito conhecido no Brasil, mas foi um compositor importante. Ele fez algumas músicas, algumas peças de música de câmara, que são essas peças para formações menores de instrumento. E essa elegia especificamente tem um caráter assim, muito triste, porque foi uma peça feita em homenagem a um amigo, né, que havia falecido. Então a gente espera que, acalmados os ânimos do início, a gente consiga apreciar essa que tem um caráter totalmente distinto. E é uma peça de 1896.
Villa-Lobos, né, que todos conhecem, um compositor importantíssimo no Brasil, inclusive com fama mundial, de 1917. Essa peça faz parte da obra Naufrágio de Cleônicos e conta de modo poético a morte de um marinheiro no naufrágio no mar. E quem anuncia esse destino trágico do marinheiro é o cisne negro, o canto do cisne negro, que também morre no final. Então, é a morte, é o encontro da morte do cisne e do marinheiro. Mas essa peça tem um caráter impressionista, né? Vocês vão perceber que o piano tenta representar ali o balanço das águas, as ondas mais calmas ou mais agitadas. É uma peça muito bonita. E Francisco Mignone, ao lado de Villa-Lobos, teve uma importância grande porque ele também fez grandes peças orquestrais, compôs óperas. Uma das peças orquestrais dele foi, inclusive, estreada pela Filarmônica de Viena sob a regência de Richard Strauss, então não era para qualquer um. E essa especificamente é da fase nacionalista do compositor, em que ele utilizava como inspiração para a música, né, chamada erudita, de concerto, a cultura popular, as músicas populares, os gêneros populares. Ele também era visto nos bairros italianos paulistanos, tocando em roda de choro, então era uma pessoa que conhecia muito e tinha muita
proximidade também com a cultura popular. E a modinha conversa justamente com esse gênero, com a moda, viola, com a modinha, né, a modinha romântica e com um caráter mais sofisticado, que é típico de Francisco Mion. Vamos lá. Contava a história de uma menina que vivia na floresta amazônica, né? Uma menina que se apaixonava por um viajante estrangeiro. E tem uma curiosidade nesse filme que o papel desta menina amazônica foi o papel foi realizado pela atriz Audrey Hepburn, a do Bonequinha de Luxo. Tudo a ver com a menina amazônica, né? Mas enfim, hoje não é mais assim. Mas naquela época
foi o meu olhar do americano, né? Precisava colocar uma atriz que na visão dele representasse a menina amazônica. Mas enfim, é uma peça muito bonita, tem uma letra, ela tem uma letra que é de Dora Vasconcelos. Dora Vasconcelos era poeta, era diplomata brasileira, e ela já foi gravada por vários nomes da MPB, como Djavan, como Zizi Posse, Mônica Salmazo. Vocês possivelmente já até ouviram e já vão reconhecer. E hoje ela vai ser tocada aqui na voz do violoncelo de Leila Olaik. Marlos Nobre foi um maestro pernambucano, nasceu em 1939 e faleceu ano passado, em dezembro de 2024. Ele tem uma extensa obra para piano, para orquestra, para conjuntos de câmara. E ele também tinha essa característica de buscar na música popular e nos gêneros populares e na cultura popular inspiração para as suas composições.
Essa aqui em especial, ela é uma redução para violoncelo e piano, ela é originalmente uma peça para orquestra de 1966, mas essa redução é de 1999. E ela se chama Três Cantos de Iemanjá. É uma tirada, né, da ritualística das religiões de matriz africana, e é composta de 3 movimentos. O primeiro movimento é Estrela do Mar, que é uma referência direta a Iemanjá, né, a Rainha das Águas. O segundo movimento é o Iemanjá Otô, que simboliza a presença de Iemanjá em atendimento às súplicas dos pescadores. E o terceiro, Ogum de Lei. Ogum aqui como um orixá que é uma espécie de intermediário, de um dos intermediários de Iemanjá. E ela tem um caráter muito diferente, e nesse caso ele usa alguns ritmos do maracatu, do coco, para tentar representar um pouco da percussão da música afro-brasileira.
o mesmo compositor, Marcos Nobre, mas é uma música bem distinta da anterior, mais romântica, mais melódica, mais livre, e é uma peça de 2002, então ela é bem recente. Poema número 3.
Chegamos nos dias atuais. Chegamos nos dias atuais. Organizamos cronológico. Entendi até o que eu ia falar. A gente montou o repertório em ordem cronológica. Agora, de vez em quando eu vejo uma pessoa, eu identifico. A gente montou o programa em ordem cronológica para ter essa visão de como a música brasileira foi se desenvolvendo e eu acho que é interessante. É uma forma interessante de ver a música, né? Fazendo uma retrospectiva histórica. E agora a gente chega num compositor, que é um compositor dos nossos dias, André Memari, quase da nossa idade, né? E ele compôs essa suíte brasileira para piano e violoncelo em 2016. Ele compôs para um violoncelista brasileiro chamado Antônio Menezes, que também faleceu no ano passado e era dos grandes nomes do violoncelo no mundo, né? Ele era fenomenal. Ele compôs tudo para, exatamente, né, diretamente, pessoalmente para Antônio Menezes e gravaram juntos. Felizmente, temos esse registro gravado. É uma peça que segue a característica de composição de André Memari, que inclusive, eu não disse, mas é carioca, é pianista, é arranjador, é compositor, e se vale muito da música popular, do improviso, às vezes de pitadas de jazz nas composições dele. E essa suíte, especificamente, suíte é um conjunto de danças, né? Por definição, é um conjunto de danças. Ela tem 5 movimentos, o primeiro é um prelúdio, vocês vão poder conferir, é um solo de violoncelo, e é uma peça assim, mais diferente, mais contemporânea. Eu queria pular, mas ela não brigou. E aí depois ele segue com um choro-canção, e vocês vão perceber que tem os elementos do choro, sim, violão de 7 cordas. Tem um frevo, tem uma valsa e, por fim, um baião. Então, com nessa composição inventiva de André Memari, a gente, né, quis trazer alegria e riqueza assim, para o repertório aí de cada um, porque é a música que dialoga com o nosso patrimônio cultural, dialoga com o que a gente, né, que reconhece como gênero musical típico brasileiro, o frevo, o choro, o baião, e merece ser conhecido, preservado e cultuado. Leila,
primeiro agradecer a presença de vocês duas, trabalho incrível, uma pesquisa de repertório originalíssima, importantíssima, historicamente relevante, tudo que se possa falar, assim, muito obrigado pela presença, realmente, assim, muito impressionante o trabalho de vocês, muito obrigado. Queria agradecer especialmente às crianças, porque realmente vocês hoje foram de tirar o chapéu, muito obrigado vocês crescem como seres humanos, hoje vocês não entendem isso, mas no futuro vocês vão agradecer muito. Nós não somos seres humanos. Vai dar tudo certo. Uma última coisa, para a segurança de todos, assim que elas tocarem esse movimento, elas vão sair primeiro e aí vocês podem ir lá na varanda tietar, tirar foto, fazer como vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Vamos ao baiano. Pode dançar, pode Obrigado.
Obrigado.